E os juízes, por exemplo, muitos deles fizeram greve. Os trabalhadores da justiça não são juízes, não é? Mas é que os juízes naturalmente, também fazem greve, tal como os professores universitários também fizeram greve. Há quem garanta que esta paralisação foi o único setor onde não se notou a greve, não é? A paralisação na justiça foi o único onde a greve não foi visível. Mas houve tribunais, houve julgamentos adiados e houve tribunais que não foram adiados, que não funcionaram. Funcionamento habitual, não é? Eu não sei exatamente quais foram os números, mas nos hospitais isso também se verificou e em muitos casos nos hospitais passa-se exatamente o mesmo. Os médicos também não creio que se possam queixar, também não creio que os trabalhadores das empresas de transporte, enfim... Também são privilegiados, não é? Não, esses não são privilegiados, mas infelizmente... Mas as empresas que existem em Portugal faz-me viver num outro país que não é o teu. A palavra privilegiado foi usada por ti. Eu não usei a palavra privilegiado. Eu estou a fazer uma lista de pessoas... Eu estou a fazer uma lista de pessoas que, nestas circunstâncias, algumas delas não se podem queixar e outras, na verdade, têm que perceber. As empresas de transporte é um ótimo exemplo. Os trabalhadores não têm culpa das empresas de transporte serem geridas como são. Mas, na verdade, elas têm cavado o déficit público. Têm contribuído para o déficit público, têm acumulado déficits públicos. O que é que se vai fazer a estas empresas? Como uma das minhas amigas me dizia hoje, até os controladores do tráfego aéreo fizeram greve. Estas pessoas que têm, enfim, não vais dizer que são umas pessoas em situação terrível, os controladores do tráfego aéreo, quer dizer... Eu acho extraordinário, acho que só deve fazer greve quem esteja mesmo já a morrer de fome. Não. Não é isso que eu disse. O meu ponto é, uma greve geral é uma contradição nos termos. São greves dentro da greve. Isso é uma coisa muito, muito diferente. E, portanto, eu devo dizer, uma greve geral, não. Agora, greves específicas, greves de trabalhadores específicos, com razões específicas, com cartas, com cadernos de reivindicação específicos, isso com certeza. Agora, assim não. Pedro e Daniel, passemos ao concreto. Nós pedimos... Mas eu queria responder aqui a duas ou três coisas. E logo a seguir, então, por favor, Daniel, um protesto e uma proposta para sair da crise. Eu queria, primeiro de tudo, responder, primeiro dizer que repetiste aqui uma coisa que é falsa. Que os funcionários públicos tiveram, a austeridade não lhes chegou. Devo dizer que os funcionários públicos nos últimos 20 anos perderam, com exceção de um ano, sempre poder de compra. Sempre, de ano para ano. Ao contrário do que se costuma dizer... Isso tem que ser comparado com o resto do país. Pois, mas é que exatamente o que eu acho extraordinário é que fazemos assim, vamos atacando os vários setores e depois explicamos ao que está menos mal e em pirâmide que o que há um está pior. Até a bitola ser o trabalhador do call center. Portanto, se o trabalhador do call center já está numa situação de quase escravatura, todos os outros se devem dar por agradecidos, por ter condições de trabalho mínimas. O fosso salarial entre o salário mais alto da função pública e o mais baixo é o maior desde 2005, neste momento. A questão é que nós falamos sempre dos funcionários públicos pensando num determinado tipo de funcionários públicos. O salário médio na função pública é de cerca de 1.000 euros. O funcionário médio no setor privado é cerca de 800 euros. Isto tem uma explicação, porque dentro dos funcionários públicos estão os professores, os médicos, os juízes, que são uma minoria, mas que aumenta muito a média salarial. Porque a média salarial do trabalhador funcionário público típico é semelhante. Repartições. É semelhante e é baixa. São salários baixos. Em relação às greves específicas e às greves gerais, existem coisas concretas que os trabalhadores, e fiquei contente de não lhes chamar de colaboradores, é um avanço, que os trabalhadores não é habitual. É que esses preconceitos em 2010 não fazem sentido. Já praticamente não ouço a palavra trabalhadores, julgava que tinha uma conotação ideológica, parece que afinal fico contente porque já não tem. Os trabalhadores têm uma reivindicação muito concreta e que os une a todos, serem os únicos que pagam esta crise. E isto une-nos a todos, desde o médico do hospital público até ao Almeida que trabalha a recolher lixo. Todos eles são os únicos que pagam esta crise. Isto é uma reivindicação muito concreta e tem um objetivo muito concreto, que não é fazer cair o governo. E provavelmente, obviamente, não influencia o orçamento. Na minha opinião, a greve devia ter sido há um mês. Mas essa é outra discussão. Tem um objetivo. E um objetivo, a greve não foi só em Portugal, não é uma originalidade portuguesa, houve uma greve geral em Espanha, houve greves em França, está a haver greves por essa Europa fora. Mas nas greves que houve em Espanha e em França foram também, de alguma forma, acompanhadas por maiores manifestações de desagrado. São tradições diferentes, mas para mim a manifestação é absolutamente irrelevante para o efeito que se quer numa greve. Ou seja, no dia dá para a televisão, mas o mundo não se resume à televisão. Não, mas não é uma forma de criar uma onda de alerta e de consciência entre as pessoas. Mas a greve, ou seja, como dizia o Luís no início deste programa, a greve não é apenas uma paralisia. Não querendo comparar, dizia-se que a próxima revolução vai aparecer na televisão. Não vai.
Portanto, nem tudo se resume à televisão. A manifestação dá uma boa imagem de televisão, mas não é uma imagem de televisão que muda a realidade. Mas não junta também as pessoas num fim comum? Sim, com certeza, mas isso não é importante para mudar o paradigma da forma como as pessoas quando estão a fazer uma greve, as pessoas quando estão a fazer uma greve estão juntas, estão a tomar uma decisão conjunta ao mesmo tempo e a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, que é a não ir produzir e mostrar que têm um papel para além de aceitarem tudo o que lhes é dado. E a razão desta greve, e assim termino isto, o objetivo desta greve é, nós ouvimos todos os dias, dizer que os mercados ficam nervosos, ficam excitados, ficam entusiasmados, ficam deprimidos, os mercados que têm imensas mudanças de humor cotidianas e que isso é fundamental para cada decisão. É importante que os trabalhadores digam que estão nervosos, irritados, deprimidos e que o mostrem para que nas próximas decisões, porque esta não foi o último orçamento e provavelmente não será o último PEC, nas próximas decisões, também o seu humor, se quisermos, também a sua irritação seja tida em conta. Como trabalhador irritado e deprimido, eu não sou trabalhador, diz-nos, está bem, mas és um trabalhador. Sim, diz-nos então qual seria o teu protesto para hoje? Bem, o meu protesto é, se quisermos resumir, eu protesto assim. Como é que é possível que o Estado esteja a enterrar 4 mil milhões num banco gerido por criminosos, os mesmos 4 mil milhões que nós vamos pagar com medidas de austeridade, e neste momento continua a ser um assunto menor neste país, as pessoas que são responsáveis, as poucas pessoas, meia dúzia de pessoas que são responsáveis por este buraco, e no entanto se considera que os trabalhadores são irresponsáveis por não ir trabalhar um dia. O protesto já está, falta a proposta. A proposta, infelizmente, a proposta que eu tenho para fazer é europeia e não é portuguesa. Um primeiro passo, para ser resumido, porque senão teria que ficar aqui bastante tempo, porque seria necessário mudar na arquitetura do euro, seria necessário mudar, mas começando por uma coisa pequenina, poderemos suspirar de alívio quando a crise finalmente, quando a aflição chegar à Espanha e à Itália, porque talvez aí a senhora Merkel, que mais uma vez fez declarações irresponsáveis, ganhe juízo e pare de enterrar grande parte dos países europeus, sobretudo os países periféricos. Portanto, a minha proposta, se quiser, é a Europa ou tem uma reflexão muito grande em relação ao que está a fazer, à irresponsabilidade de líderes menores e medíocres, ou então não há, nós podemos fazer as greves todas, podemos mudar de governo, podemos fazer tudo o que quisermos nos nossos países, que iremos para o buraco por 10 ou 15 anos. Pedro, a mesma lógica, um protesto e uma ideia para darmos uma cabeçada na crise no modo do programa. Bem, o meu protesto, em parte, até coincide com preocupações do Daniel. Eu também quero que as pessoas que foram responsáveis por esse buraco criminoso que foi o BPN sejam julgadas. Se o Daniel tiver alguma alternativa para tratar daquele banco, ou ser por simplesmente se a ideia passava por deixá-lo morrer e deixá-lo cair, isso é mais difícil, não é? Uma coisa é que às vezes falamos disto e depois, no concreto, depois não conseguimos propor propriamente alternativas sobre como resolver aquele problema que existia ali. Eu gostava que os vários responsáveis fossem julgados. Eu acho que esse protesto é justíssimo. Eu tenho um protesto contra o... falávamos há pouco das empresas de transportes em Portugal. Eu tenho um protesto contra aquele que eu acho que é o principal problema constitucional que nós temos neste momento em Portugal. Hoje em dia está-se agora a discutir isto. Como se sabe, abriu-se um processo de revisão constitucional, que eu acho que não vai dar nada, mas é as condições de absoluta falta de transparência em que o Orçamento de Estado é preparado e executado em Portugal. Ontem, a propósito disso, foi apresentado um estudo que apresenta o nosso orçamento como um dos menos transparentes da Europa. Precisamente, foi um estudo de uma politóloga e de um economista. É inconcebível que isto continue. É inconcebível que os governos, isto não é apenas deste governo, é uma prática que tem crescido e que em grande parte tem sido reforçada por este governo. Portanto, o meu protesto é isto tem que acabar. Porque se isto não acabar, o país vai continuar a gastar mais daquilo que produz, vai continuar a gastar sem transparência e depois com as consequências que todos também não queremos, que é... não são os que mais sofrem, no fundo também são esses, mas são todos que acabam por, através de aumentos de impostos incomportáveis com a economia, acabam por sofrer exatamente todas essas consequências.